Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas pessoas já se perguntaram, e até eu mesma já fiz essa pergunta várias vezes, que é: qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui neste planeta, nesta Terra? Por que que eu faço o que eu faço? O que que eu vim fazer aqui, né? Talvez você já tenha passado por um momento que você falou assim: nossa, estou tendo uma crise existencial, as coisas que eu estou fazendo não tem mais sentido para mim, não tá fazendo mais sentido na minha vida. Então, eu venho te dizer sobre isso, é que você não é o foco. Como assim? Enquanto você estiver procurando dentro de você essa resposta de qual é o seu propósito, você não vai conseguir encontrar. Porque o nosso propósito, ele é uma revelação, ele está fora de nós. Então, o teu propósito, ele está muito acima, muito além da tua realização pessoal, da escolha de um cônjuge, dos sonhos que você quer realizar. O teu propósito, ele vai além de você, além do que você quer. Enquanto você estiver perguntando só coisas que para você mesma, sendo egoísta, querendo saber só sobre você, o que você pode fazer, o que você quer realizar, o que você tem que buscar, só olhando para dentro de você, o teu propósito não vai chegar, você não vai conseguir descobrir. E eu vou explicar um pouco mais para frente, e isso faz me lembrar daquela parábola dos talentos. Você já ouviu falar sobre a parábola dos talentos? Era um patrão que ele iria viajar, e aí ele confiou os seus bens para os empregados dele, eram 3 servos, né? Então, para o primeiro empregado, esse patrão chegou e falou: eu vou viajar, eu quero que você cuide desses 5 talentos que eu vou te dar, 5 moedas, né? E aí ele guardou, agradeceu, aí chamou o segundo servo e ele entregou essas moedas para esse servo. E para o terceiro ele entregou 1 talento apenas, 1 moeda apenas. Nesse tempo que o patrão estava viajando, o primeiro conseguiu multiplicar esse dinheiro. De 5 talentos, ele transformou em 10 talentos, em 10 moedas. O segundo empregado também multiplicou esse dinheiro que foi confiado a ele. Ele multiplicou. Já para o terceiro, que havia recebido apenas 1 talento, 1 moeda, ele ficou com medo. E aí ele escondeu, ele enterrou essa moeda que foi dado para ele e não fez uso nenhum com aquilo que foi confiado, que foi dado a ele. Ele não conseguiu multiplicar, não conseguiu passar adiante isso que foi confiado para ele. Ele ficou com medo. Então, quando esse patrão voltou de viagem, né, e ele foi pedir contas, para pedir satisfação para esses empregados, o primeiro disse: olha, eu consegui multiplicar de 5 talentos, de 5 moedas, eu transformei em 10. O segundo, a mesma coisa. Já o terceiro, ele falou: olha, eu não fiquei com medo, enterrei, mas tá aqui, ó, de volta. Então, pro primeiro ele disse: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, você fez bom uso daquilo que eu te confiei. Para o segundo servo, a mesma coisa, multiplicou os 2 talentos que ele havia dado, as 2 moedas. Já para o terceiro, ele falou: servo mau e infiel. Servo mau e infiel. Ao invés dele passar adiante aquilo que ele tinha recebido, dele multiplicar, dele frutificar, não. Ele ficou com aquilo preso, não passou adiante. Então, por que eu tô contando essa história, né, da parábola dos talentos? E você já vai entender. Porque muitos de nós, mesmo sabendo a nossa essência, aquilo que grita dentro de nós, todos nós temos dons e talentos. A todos nós foi dado dons e talentos. E nós precisamos colocar isso para fora, fazer bom uso desses dons e talentos. E muitas vezes as pessoas de fora olham para você e falam: nossa, você nasceu para fazer isso, mas só você que não enxerga. E você faz uma coisa que flui, é uma coisa que flui. Por quê? Porque os nossos dons e talentos, elas vêm da fonte. E qual que é a fonte?
A fonte é Deus. Porque nós fomos criadas por Deus, fomos criados por Deus. E para Ele, para o propósito que Ele colocou para nós. Então não adianta a gente procurar em tudo quanto é lugar o nosso propósito, porque o propósito vai nos encontrar. É que nem quando você tem um equipamento novo. Como que você vai saber qual que é toda a função daquele equipamento? Então, para saber toda a potência desse equipamento que a gente recebe e não sabe para que ele serve, a gente vai ou perguntar para o inventor ou a gente vai recorrer ao manual do fabricante. E com a gente, como que funciona? O nosso Criador, quem nos fez. Então, devemos perguntar a Deus qual é o nosso propósito. Se você tem dúvida qual que é o seu propósito, você pergunte ao teu inventor, ao teu Criador, que é Deus. Ele nos fez. E a Bíblia é o nosso manual, é o manual da vida. E lá você encontra respostas para tudo que você queira fazer, para tudo que você deseja fazer, conforme a vontade de Deus. Ele criou você por um propósito. Ele criou você para um propósito muito maior. Então, através disso, você conhecendo a tua identidade, a tua essência, você vai usar todos os dons e talentos que foram dados a você, na sua máxima potência.